Vamos lá fazer mais uma questão na área de termodinâmica, uma questão que aborda os conceitos de calor e trabalho de forças dissipativas. Um projétil, massa igual a 14,7 gramas, atravessa um recipiente ocupado por um material no estado líquido de calor específico igual a 2.800 joules por quilograma Kelvin. A massa do material é igual a 1,2 kg. Despreze a massa e as trocas de energia do recipiente. Ao entrar no recipiente, a velocidade do projétil era de 600 metros por segundo e ao sair de 400 metros por segundo. A energia perdida durante a redução de velocidade foi totalmente usada para aquecer o líquido, que não altera seu estado físico. A variação de temperatura do líquido em graus Celsius aproximadamente foi de... Então, como é que a gente vai ler essa questão, né? A gente tem um determinado material no estado líquido e dentro desse material entra um projétil que tem massa 14,7 gramas, tá? E esse material no estado líquido tem massa de 1,2 kg. Então, o projétil ele entra, né, no recipiente e o que é que acontece? Entre a entrada e a saída, a velocidade do projétil muda, tá certo? A velocidade do projétil na entrada era de 600 metros por segundo e ao sair passa a ser 400 metros por segundo. Então, claramente, esse projétil ele perdeu energia dentro desse material. Por que ele perdeu energia? Porque existe o trabalho da força de resistência do líquido, tá? Então, o projétil para se movimentar dentro desse líquido, ele vai sofrer o trabalho dessa força de resistência, que vai fazer com que a velocidade dele diminua de 600 metros por segundo para 400 metros por segundo, né? Essa força de resistência do líquido é uma força dissipativa, ela retira a energia do projétil. E o que é que acontece? O problema propõe que esse sistema, né, de massa mais esse material no estado líquido, ele propõe que a gente adote esse sistema como sendo isolado. O que é que isso quer dizer, né? Ele diz para desprezar as trocas de energia do recipiente e também desprezar a massa, né, do recipiente. Tá? Então, ele está propondo que toda a energia que o projétil vai perder nessa diminuição de velocidade, tá? De 600 para 400 metros por segundo, mais uma vez, devido à força de resistência do líquido, né? O trabalho da força de resistência vai retirar essa energia. Então, ele propõe que essa energia seja completamente convertida em calor transferido para o material no estado líquido. E a questão quer saber se todo esse calor que o projétil perdeu para o líquido for convertido em aumento de temperatura do líquido, quanto é que vai ser essa variação de temperatura, tá? E a questão também fala aqui do calor específico, né, desse material no estado líquido, que é 2.800 joules por quilograma Kelvin. Então perceba, né, um pequeno detalhe, que ele dá o calor específico em termos de Kelvin, mas pede a variação de temperatura em termos de graus Celsius. Isso daqui é perfeitamente possível, você não precisa fazer absolutamente nada com relação a essa pequena, que a princípio parece uma pequena inconsistência, né? Dar um valor em Kelvin e pedir em graus Celsius. Por que não tem nenhum problema? Porque variações de temperatura na escala Celsius é exatamente igual a variação de temperatura na escala Kelvin, tá? Então, se eu calcular uma variação de temperatura usando, por exemplo, o dado de calor específico na escala Kelvin, eu vou estar obtendo exatamente o valor da variação de temperatura na escala Celsius, tá? Então, variações de temperatura nas duas escalas exatamente igual. Como é que eu leio esse valor aqui de calor específico, né? O que é que significa calor específico? Está dizendo que esse material no estado líquido tem calor específico de 2.800 joules por quilograma Kelvin. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver 1 quilograma desse material aqui no estado líquido, para eu variar a temperatura desse 1 quilograma em 1 Kelvin, eu preciso fornecer, né, 2.800 joules para aumentar a temperatura desse material no estado líquido em 1 Kelvin, dado que eu tenho 1 kg desse material. Tá? É isso que calor específico está querendo me dizer.
para uma determinada massa, né, desse material, eu preciso fornecer essa energia para variar a temperatura do material em 1 Kelvin. E como eu disse, variação de temperatura na escala Kelvin é exatamente a mesma que variação de temperatura na escala Celsius. Então eu poderia ler esse mesmo valor como para variar a temperatura de 1 kg desse material em 1 grau Celsius, porque é a mesma coisa de 1 Kelvin, tá? Eu preciso fornecer para esse material 2.800 joules, tá? Então, se for para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, eu forneço 2.800 joules. Se for para diminuir a temperatura em 1 grau Celsius, aí o material no estado líquido tem que ceder, né? Tem que perder 2.800 joules para o meio externo, tá certo? Como aqui no caso a gente está falando de aumento de temperatura, né? Então eu estou lidando com aumento de 1 grau Celsius ou 1 Kelvin, tá? Como é que a gente vai resolver essa questão, né? A gente vai resolver essa questão da seguinte forma. Eu vou calcular qual é o trabalho da força de resistência do líquido, tá? Sobre esse projétil que diminuiu sua velocidade. Como é que eu faço isso? Eu calculo utilizando o teorema trabalho-energia cinética. Vou calcular qual é o trabalho dessa força dissipativa, ou seja, o trabalho da força de resistência do líquido sobre o projétil utilizando o teorema trabalho-energia cinética. Quando eu tiver essa energia, aí eu primeiro vou trabalhar com a equação de calor sensível, tá certo? Para esse material no estado líquido, porque, né, ele diz que o líquido ele não sofre mudança de estado físico. Então, se não sofre mudança de estado físico, o calor que é transferido para esse líquido é o calor que a gente diz sensível, porque ele só faz variar a temperatura do líquido. Então, vou trabalhar com a equação de calor sensível e depois vou juntar as duas, porque o trabalho da força de resistência do líquido sobre o projétil vai ser exatamente o calor que o líquido vai receber, né? Supondo que nenhum calor sai desse sistema e nem entra, né? É um sistema isolado. Então a energia retirada, né, do projétil devido ao trabalho da força de resistência do líquido vai ser exatamente igual ao calor que o líquido vai receber, e aí eu vou conseguir calcular qual é a variação de temperatura do líquido, ok? Então vamos começar. Trabalho da força de resistência do líquido sobre o projétil eu vou chamar de W, ok? Então, teorema trabalho-energia cinética. Trabalho da força de resistência do líquido é igual à variação de energia cinética do projétil. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética é calculada como massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, aqui eu vou ter, né, energia cinética final, massa do projétil, velocidade final do projétil ao quadrado dividido por 2, menos massa do projétil, velocidade inicial do projétil ao quadrado dividido por 2. Como eu tenho massa do projétil dividido por 2 nesses dois termos, eu consigo colocar em evidência, né, esse termo comum nos dois termos. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui, tá? Massa do projétil dividido por 2, que multiplica V ao quadrado menos V0 ao quadrado. E aí, vou substituir os valores, tá? Se lembra, colocando tudo em unidades do sistema internacional para obter energia, né? No caso aqui, trabalho da força de resistência em joules, tá? Então, passei massa do projétil para quilogramas, tá? 14,7 gramas é 0,0147 quilogramas. Vou ter que dividir por 2 e depois multiplicar pela subtração, né, desses fatores aqui ao quadrado, tá? 400 ao quadrado menos 600 ao quadrado. Quando eu fizer todos esses cálculos, eu obtenho que o trabalho da força de resistência do líquido, tá? Então, um trabalho resistente, um trabalho que vai retirar a energia do projétil, porque ele atua exatamente no sentido contrário do deslocamento do projétil. Um trabalho negativo, tá? Que justamente significa essa retirada de energia do projétil, ele vai terminar com a velocidade menor do que a que ele entrou no líquido, tá? Então, o trabalho dessa força de resistência do líquido é menos 1.470 joules. Agora, o que é que eu vou fazer? Trabalhar com a equação do calor sensível, né? O calor que foi transferido para o líquido devido a essa perda, né, de energia cinética do projétil. Então, calor sensível recebido pelo líquido, estou chamando de Q, tá? Então, calor sensível é massa do líquido vezes calor específico do líquido vezes a variação de temperatura que o líquido sofre.
Quanto é que é a massa do líquido? A questão diz 1,2 kg. Calor específico do líquido, 2.800 joule por quilograma Kelvin, que é igual a joule por quilograma grau Celsius, vezes variação de temperatura que o líquido vai sofrer, que é exatamente isso aqui que a questão quer que a gente calcule, né? Esse ΔT. Finalmente, se eu fizer essa multiplicação aqui, tá? Eu obtenho que o calor recebido pelo líquido vai ser 3.360 vezes a variação de temperatura que ele sofre, certo? E aí, agora o que é que eu vou utilizar? Vou utilizar essas duas equações, tá? Essa do calor sensível e a do slide anterior, que é o trabalho da força de resistência do líquido, e vou colocar na equação da conservação de energia, já que a questão propõe que o sistema é isolado, tá? Toda a energia cinética que o projétil perdeu, ela é transferida para o líquido em forma de calor. Então, se eu somar o trabalho da força de resistência do líquido mais o calor recebido pelo líquido, a soma dos dois é igual a zero. Isso aqui caracteriza, né, esse sistema isolado, tá? Soma de toda a energia ganha e perdida pelos componentes do sistema tem que dar igual a zero. Trabalho da força de resistência do líquido, menos 1.470 joules. Calor sensível recebido pelo líquido vai ser 3.360 vezes variação de temperatura do líquido. Isso aqui é igual a zero. Tenho que calcular quem é esse ΔT. Vou passar o menos 1.470 para a direita, vai ficar positivo. E aí vou passar, né, agora esse fator 3.360 dividindo para a direita. Tá? Então, ΔT vai ser 1.470 dividido por 3.360, isso aqui dá igual a 0,4375 graus Celsius ou Kelvin. Tá? Eu posso expressar variações de temperatura nas duas escalas, né? Nessas duas unidades, porque tanto na escala Celsius como na escala Kelvin, variação de temperatura dá exatamente o mesmo valor. Okay? Como a questão pede em graus Celsius, né? Então eu estou expressando aqui primariamente, né, em graus Celsius, mas poderia ser em Kelvin também, é tanto que o calor específico do líquido é dado em termos de Kelvin. Então, ΔT é exatamente esse valor aqui, sendo que a questão pede aproximado, então você vai encontrar a resposta na letra A. Na letra A você tem dizendo que a variação de temperatura que o líquido vai sofrer é 0,438 graus Celsius, tá certo? E é essa a resposta da questão, gabarito, letra A. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. Se teve alguma dificuldade, se não entendeu alguma coisa que foi explicada, coloca aí nos comentários. É isso e até a próxima.